Bem-vindo à Comissão Executiva. O Orçamento do Estado para o próximo ano foi ontem aprovado com os votos a favor da maioria. Na bancada do CDS houve um voto contra e 3 declarações de voto. O documento segue agora para Belém. De orçamento maquiavélico a governo moribundo, foram muitas as palavras usadas pela oposição na votação final global do Orçamento do Estado. Mas dizem que o debate não termina aqui, apelam ao Presidente da República e pedem a fiscalização do documento. As duas, uma. Ou o Sr. Presidente da República falou verdade e, consequentemente, veta o orçamento, ou aquelas não passaram de palavras de circunstância para dourar os silêncios ensurdecedores a que o Presidente da República nos vai habituando e, traindo o povo, promulga o orçamento. Seria o momento para o Presidente da República atuar e vetar este Orçamento do Estado, porque é impraticável e porque é inconstitucional. Mas não ficamos à espera de quem ainda não quis fazer nada. A oposição pode pedir a fiscalização da constitucionalidade do Orçamento do Estado. Apelamos a essa convergência. O Governo e a maioria dizem que não há alternativa, mas o que é cada dia mais evidente é que o povo português não tem outra alternativa que não seja derrotar este Governo e romper com as imposições da Troika. No interior da coligação foram mais uma vez visíveis os sinais de desconforto. O deputado do CDS Madeira, Rui Barreto, votou contra e Adolfo Mesquita Nunes, João Almeida e Ribeiro Castro fizeram declarações de voto. Ainda assim, o CDS justificou o apoio com uma eventual crise política. A supertaxa foi reduzida em meio ponto percentual. Dirão que não é uma enorme diferença. É verdade, mas corresponde ao compromisso que tínhamos de tentar moderar a pressão fiscal. Meio ponto é mais do que nada, ainda que menos do que deveria ser. Mas temos consciência de que a nossa primeira responsabilidade é a de garantir que haja orçamento. Não podíamos, em cima de uma crise económica, financeira e social, ter uma crise orçamental e, por consequência, uma crise política. Dentro do hemiciclo, o PS não revela se vai ou não juntar-se à esquerda para pedir a fiscalização do orçamento, mas volta a acusar o governo de não procurar o consenso com o maior partido da oposição. Para cortar 4 mil milhões de euros nas funções sociais do Estado, o governo implora pelo PS. Mas para a criação de um instrumento estruturante e indispensável para a reforma da economia, o Governo já não precisa do Partido Socialista. As hesitações e ambiguidades do Partido Socialista são fruto de uma divisão interna. Há, neste Partido Socialista, um lado que defende propostas radicais e aventureiras, mas sabemos que existe um outro lado no Partido Socialista, um lado moderado e herdeiro de uma orgulhosa linhagem europeísta. É neste sentido de responsabilidade que trará o PS ao debate sobre as funções do Estado. Depois da redação final, o Orçamento do Estado segue para Belém. O Presidente da República tem 20 dias para decidir se o promulga. Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa com a colaboração da Ordem dos Economistas. Este é um dos temas que vamos analisar hoje com os comentários de António Gomes Mota e Vítor Gonçalves. Ambos agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva. Começo por si, António Gomes Mota. Como é que define este orçamento em que temos 86% da receita concentrada nos 2 últimos escalões de rendimento de IRS? Eu acho que fundamentalmente acabou de defini-lo. Essa é uma característica dominante. Dominante em 2 sentidos. Por um lado, porque a redução do déficit vai ser feita, sobretudo à custa de aumento da receita fiscal e bem menos em termos de redução da despesa. E, por outro lado, esse aumento da receita fiscal, desta vez, e por contraponto com medidas anteriores, incide sobretudo a nível de rendimentos e rendimentos de trabalho e onerando de forma verdadeiramente brutal o conjunto de famílias. Podemos dizer que eram famílias com rendimento médio e com a alteração dos escalões de IRS, repentinamente passam quase a ser considerados como ricos. Portanto, é essa, no essencial, a receita que foi encontrada para a redução do déficit que se pretende. E a receita adequada, na sua opinião? Infelizmente, e não só sou eu, acho que a maioria dos analistas o têm dito,
provavelmente nós vamos ter em 2013, mas basta esperar 2 ou 3 meses para vermos esse efeito, aquilo que já aconteceu em 2012, ou seja, de que vai haver uma subestimação do impacto deste aumento da carga fiscal na própria arrecadação de impostos. Ou seja, estas medidas que vão retirar mais rendimento disponível às famílias vão ter como efeito mais direto uma redução muito provável no consumo, que vai naturalmente também se repercutir em termos de diminuição de receitas, nomeadamente do IVA, como já aconteceu neste presente ano. E, portanto, não me admiraria nada que ao fim de um trimestre começássemos a ter os primeiros problemas de execução orçamental. Vítor Gonçalves, este orçamento não muda nada de substancial, na sua opinião? Bem, muda algo de substancial e de substantivo, que é um vigoroso aumento da carga fiscal, não é? Como estava a ser referido pelo António. E a questão fundamental que se põe é qual vai ser a eficácia. Eu também partilho da mesma opinião que, infelizmente para todos nós, provavelmente não vai ter o efeito que se deseja. Com outro efeito associado que é extremamente pernicioso, que é haver seguramente também um aumento da evasão fiscal. Nós tínhamos conseguido, e através de um aumento da eficácia das instituições, nomeadamente da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, que agora tem um outro nome, Autoridade Tributária, não é? E Aduaneira. E a Autoridade Tributária e Aduaneira, através de um aumento de eficácia dessa instituição durante esta última década, que é bom reconhecer, que se tinha conseguido melhorar os sistemas, os processos, etc. E tinha havido um combate muito vigoroso à evasão fiscal. É pacífico, penso eu, que antever, e já temos dados sobre isso, que a evasão fiscal vai aumentar. E não é porque os portugueses sejam mais propensos a evadir-se fiscalmente que os cidadãos de outros países, mas a generalidade dos trabalhos de natureza científica que têm sido feitos sobre este tema demonstra que quando a carga fiscal chega a um limite que as pessoas consideram elevado, isto é, quando há uma percentagem significativa de pessoas que começam a pensar ou já não tenho possibilidade para sobreviver de pagar impostos, ou aquelas que fazem uma análise mais racional, o que não quer dizer uma análise do ponto de vista cívico adequada, dizer, bem, o prémio que posso ter por fugir aos impostos compensa-me o risco que vou ter. Então, entram numa situação de evasão fiscal. E todos os trabalhos demonstram que, a partir de determinado momento, isso acontece. Ora, nós já entramos nessa situação em Portugal. Por isso, para além do aspecto em si de termos menos receitas fiscais, os objetivos de arrecadação em termos de impostos não irem ser cumpridos, há o aspecto cultural, que é absolutamente danoso, que é começar a instalar-se, isto compensa, ou pode compensar, a evasão fiscal. Ou seja, é mais um passo atrás. É mais um ponto em que este orçamento poderá ter um efeito, ou terá um efeito contraproducente. Porque é que o Governo insiste nesta receita? Porque o Governo, a minha interpretação, e penso que não seja de uma grande originalidade, mas é fácil antevê-la, é que estamos numa situação aflitiva e é sempre muito mais eficiente, quando digo eficiente, é mais simples, é mais rápido levar um aumento de impostos que cortar em termos de receitas. E depois também há receitas que aqui há uns tempos atrás... despesas. E há despesas que aqui há uns tempos atrás se pensava que era muito fácil, ou itens de despesas que se pensava que era muito fácil diminuir, nomeadamente quando se fazem programas eleitorais, essas coisas são sempre muito fáceis, não é? Mas a que despesas é que se está a referir em concreto? Nomeadamente despesas que têm a ver com pagamento de salários, não é? E que se podem efetivamente diminuir, mas é necessário que haja efetivamente uma reestruturação, porque há situações em que
as funções que em determinado momento se admite que têm que continuar a ser feitas, não podem continuar se despedir as pessoas. Não é? E há muitos serviços. Agora, há efetivamente toda uma área que provavelmente na administração pública, como tem sido amplamente referido, há sítios em que existe excesso de pessoas e há sítios que têm falta. Ora, fazer esta análise, que neste caso até já está parcialmente feita, mas não é tão simples de levar à prática como dizer, a partir de 1 de janeiro aumenta o imposto. Isto é muito mais simples, não estou a dizer que seja agradável de o tomar, ou que tenhamos um governo que queira fazer mal aos portugueses, não é nada disso que eu estou a dizer. Agora, é muito mais simples de tomar uma decisão. Mais rápido, como dizia há pouco. Ontem ouvíamos o relatório da OCDE que diz que Portugal só vai conseguir cumprir em 2013 e 2014, possivelmente com medidas adicionais, de onde se deduz que virá aí mais austeridade, mas ao mesmo tempo os técnicos da OCDE dizem que não aconselham. Como é que se consegue aqui um equilíbrio? Pois, no fundo, o relatório da OCDE, que ontem divulgado, traz uma série de elementos que eu acho que são francamente interessantes para analisarmos. E muito mais do que apenas nos focalizarmos em Portugal, embora com reflexo em Portugal. No fundo, se nós compararmos as previsões que a OCDE fez em maio com estas agora de outono, divulgadas ontem, nós verificamos este panorama que é verdadeiramente impressionante. Dos 37 países da OCDE, há uma redução das perspectivas de crescimento em 33. Ou seja, a generalidade dos países da OCDE, e num espaço de apenas 6 meses, veio as suas previsões de crescimento para 2013 claramente diminuídas. O que significa que há um reconhecimento de uma situação, nomeadamente na Europa, de estagnação. Isso, naturalmente, tem um efeito importante para Portugal, porque Portugal exporta praticamente 4/5 da sua produção externa para justamente a Europa. E, portanto, a envolvente económica, para nós, também está numa fase de ser mais negativo, um cenário mais adverso. Olhando para Portugal em concreto, no fundo, a OCDE apresenta uma clara divergência em relação ao Governo, que é a previsão de crescimento, neste caso, a previsão de recessão para 2013, que é um pouco mais pessimista do que o do Governo. E, ao mesmo tempo, alerta, como, aliás, outras instituições também já o fizeram, para, no fundo, isto que eu e o Vítor acabámos, de formas diferentes, de referir, que é todo este conjunto de medidas de austeridade e que, de facto, vão atingir um ponto muito forte em 2013, vão ter, provavelmente, como consequência, uma redução adicional da nossa atividade económica e, portanto, lá estamos nós naquele efeito espiral ou de pescadinho de rabo na boca, do qual dificilmente poderemos sair sem algum alívio neste caminho de austeridade que temos seguido de forma tão intensa em 2012, em 2013 e, porventura, também em 2014. O Orçamento do Estado, diga. Deixe-me só pegar aqui nas últimas palavras do António. A questão do 2014. É que tanto as perspectivas da OCDE como os pressupostos que são assumidos no Orçamento de Estado para Portugal, como o enquadramento, a apreciação que é feita pelo próprio Fundo Monetário Internacional ao nosso orçamento, a generalidade das assumem um pressuposto que 2013 vai haver recessão em Portugal, mas que 2014 crescimento. Ora, não é explicado como é que nós vamos ter esta inflexão em 2014. Claro que a explicação estará em, no entretanto, sejam tomadas medidas que dinamizem o crescimento, que isso se torne possível em 2014. Ora, a verdade é que os meses vão passando, cada vez mais 2013 está à porta, cada vez mais as perspectivas, como dizia o António, para a evolução em termos económicos de 2013 são mais negras, isto é, as perspectivas são mais pessimistas, vai haver um menor crescimento, o que quer dizer que 2014 começa ou pode começar a estar também
em perigo porque não se vê as tais medidas que levarão ao crescimento. Sim, mas o aspecto mais negativo, que provavelmente daqui a alguns meses vai-se falar muito, mas por hora se fala muito pouco, é daquilo que é o nosso compromisso para 2014. Basta fazer esta conta muito simples. Nós devemos ter em 2012 um déficit real, excluindo estas medidas extraordinárias que serão tomadas, como a concessão da ANA, etc., de última hora, um déficit à volta de 6%, ou seja, qualquer coisa. Em 2013, o nosso objetivo é 4,5%. Portanto, é uma descida aproximadamente de 2%. E para conseguir essa descida, nós vimos o pacote de agravamento fiscal brutal que foi feito. Em 2014, o nosso compromisso é de 2,5%. Ou seja, é uma igual descida de 13 para 14. E das duas, uma. Ou se vai implementar esse plano, que de alguma forma foi apresentado pelo Governo apenas num número, que é cortar 4 mil milhões de euros na despesa. E esse tipo de cortes é algo que demora tempo a planear, estruturar e a concretizar. E que não é garantia, pelo que sabemos, desde o momento de crescimento. Desculpe interromper. E, portanto, em 2014 nós vamos ter um cenário relativamente próximo daquele que tivemos em 2013. O que é que pode mudar? É se de facto forem, entretanto, implementadas um conjunto de medidas que possam, de alguma forma, maximizar um bocadinho o crescimento económico, e poderemos falar disso mais à frente. Caso contrário, nós vamos ter um cenário em 2014 que não é muito diferente de 2013. Eu acho claramente... Acha que este orçamento é um orçamento de emergência para tentar comprar tempo à Troika e também uma resposta europeia? Esse é um ponto, esse é que eu penso que é o ponto importante. Eu acho que o Governo tem definido uma estratégia que me parece relativamente clara, que é a de continuar a mostrar o papel do aluno que cumpre bem e, portanto, pelo menos no papel, criar todas as condições para que possa ser cumprida a nossa meta para 2013 e tem a clara expectativa que, até lá, e estes sinais recentes do acordo com a Grécia vão nesse sentido, possa haver algum atenuamento que é a nossa trajetória de descida do déficit. E, portanto, eu acho que, no fundo, o Governo tem a esperança que, alguns durante o primeiro semestre do próximo ano, possa haver uma revisão e uma reavaliação daquilo que deve ser a nossa trajetória descendente em termos da redução do déficit e da dívida pública e, portanto, nesse contexto, poder ter já uma perspectiva um bocadinho diferente para 2014. Mas Portugal devia aproveitar esta boleia, entre aspas, da Grécia ou devia fazer como a Irlanda, que diz que não quer mais benefícios? Bem, ontem já foi referido que Portugal pode dispor das condições mais vantajosas que vai dispor a Grécia. Eu penso que Portugal não terá muita alternativa que não seja aproveitar essa janela de oportunidade, que é efetivamente ter um prazo mais longo e aqueles empréstimos que se puder-se negociar ou renegociar uma taxa de juros mais baixa, pois os do fundo, nomeadamente, deverá fazê-lo naturalmente. Porque é que nós, se pudermos pagar um juro mais baixo, não o devemos fazer? Claro que sim, que devemos fazê-lo. Eu aí tenho apenas uma pequena dissonância, que é, eu acho que do ponto de vista privado devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para conseguir melhores condições. Do ponto de vista de público deve ser um bocadinho diferente e a estratégia da Irlanda está certa. Ou seja, deve haver segurações ao nosso plano, nomeadamente de reescalonamento de pagamentos, etc., mas deve ser algo que deverá vir de fora para dentro, ou seja, o próprio Eurogrupo, reconhecendo a situação em concreto, propõe isto ou propõe aquilo. Portanto, não deve ser algo que Portugal publicamente teve a clamar muito, porque, de facto, aos olhos dos mercados, dos investidores, isso tem uma percepção diferente. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de esforço político privado deve ser intenso esse nível, mas que a resposta deve vir sempre de fora para dentro. É esse, de facto, o cenário que mais nos convém. Uma última pergunta sobre este orçamento. Acha que não protege os mais vulneráveis e que vai empurrar, eventualmente, os mais qualificados para a imigração? Bem, isso está a ser uma evidência
haver muita imigração, especialmente nas camadas mais jovens e aquelas que estão melhor preparadas, e não é apenas nos recém-licenciados, pessoas na escala na faixa dos 30 a 35 anos, já com alguma experiência profissional, com formação avançada, que estão a sair tanto para Austrália, Estados Unidos da América, Canadá, países do centro da Europa. Isso estão os factos, estão aí a demonstrá-lo. Obviamente que, individualmente, isso é respeitável. As pessoas, se não têm aqui condições, ou se sentem que não têm aqui condições para desenvolver a sua vida e a das suas famílias, procuram melhores condições. Para nós, enquanto país, é tremendo, porque é hipotecar o futuro. É hipotecar o futuro, de um ponto de vista muito prosaico, são as reformas dos que cá ficam, mas do ponto de vista do desenvolvimento do país, da criação de novas iniciativas, são as pessoas com maior formação, com colaboravas, etc. Projetos, não estou a falar em construção civil, estou a falar em pesquisa e desenvolvimento, atividades variadas. Claro que é tremendo. Relativamente aos mais desfavorecidos, claro que os mais desfavorecidos... as situações que estamos a viver não são, infelizmente, não deixam margem para criar condições de maior proteção, pelo contrário. Há aqui um desafio à sociedade civil para que nos organizemos e com atitudes solidárias possamos ajudar. Ficamos com esse desafio antes de um curto intervalo. Voltamos já de seguida para falar do orçamento comunitário e também das eleições na Catalunha deste domingo. Até já.